Gírias brasileiras. Você fala português, Falo. mas você não fala brasileiro. Não. E você foi aprender português. E ninguém ensina, por exemplo, o que significa dois palitos. E nem eu sei, inclusive, 2 palitos. O que você imagina que é dois palitos? 2 palitos deve ser... Eu conheço 2 toques, por exemplo, pra morrer é 2 toques. Você aprendeu aonde, dois toques? Com Afonso Padilha. E ele tá te É um zoando. toque. Você aprendeu com um proctologista. Isso, espera aí. Isso seria pra morrer 2 palitos? Qualquer coisa do tipo assim, cara, pra cuidado lá fora, porque precisa ser assaltado é 2 palitos. Com Não exemplo. entendi. Vamos Não lá. entendi. 2 palitos é o seguinte, se arruma rápido, porque o táxi vai chegar em 2 palitos. daqui a Ah, pouco. é rápido, é O rápido. que acontece? O Brasil é muito gigante, então a gente tem gíria de Curitiba, gíria de São Paulo, gíria de Amazonas, por aí vai. Eu sempre digo que algo que eu sinto muito como estrangeiro é que cada província aqui... Em cada província. Quando ele fala província, eu me sinto no Império Romano. Assim. Calma aí, pô. Já passou a época que vocês lideraram. Agora eu não saber.